Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigado! Como é maravilhoso chegar à sua presença e poder dizer, olhando nos seus olhos, que você vai ficar mais feliz nos próximos minutos. Porque está no ar o programa Seichonoye, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. E em seguida vamos obter dicas de quais pensamentos devemos manter enquanto nos alimentamos com o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Se você, nas próximas horas, for se alimentar, pode gravar essa oração e fazer a oração abençoando os alimentos. A vida e o amor de Deus, assumir a forma desses alimentos para me nutrir. Que a glória de Deus se manifeste através da minha vida. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Nossa postura mental ao ingerirmos alimentos é decisiva para uma boa digestão, mas também para a nossa qualidade de vida como um todo, gente. Então, acompanhe a palestra com o tema Alimente-se Agradecendo, com o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Muito obrigado pela sua participação em mais um programa Seichonoye. Um abraço a todos os nossos amigos baianos que participam do Movimento de Iluminação da Humanidade, ou seja, do Movimento Seichonoye. Um abraço aos nossos amigos da cidade de Adamantina, que participam também da Seichonoye. Um abraço para os nossos amigos da cidade de Rondonópolis, no interior do estado do Mato Grosso. Vamos estudar o ensinamento da Seichonoye. O livro que iremos utilizar no dia de hoje, A Verdade, volume 8, do professor Masaharu Taniguchi. E o tema é Alimente-se Agradecendo. Se você, nas próximas horas, for se alimentar, pode gravar essa oração e fazer a oração abençoando os alimentos. A vida e o amor de Deus, assumir a forma desses alimentos para me nutrir. Que a glória de Deus se manifeste através da minha vida. Vou até repetir para te dar chance de decorar, tá? A vida e o amor de Deus, assumir a forma desses alimentos para me nutrir. Que a glória de Deus se manifeste através de minha vida. Esta é uma das orações que nós utilizamos ao nos alimentarmos. Vamos aqui para palavras do professor Masaharu Taniguchi, página 333 do livro A Verdade, volume 8. Este livro faz parte da coleção A Verdade, que contém 11 volumes. A secreção do suco digestivo, a distribuição dos nutrientes e a assimilação de vitaminas são comandadas no organismo humano pela ação da mente. Quando a pessoa se alimenta, mantendo na mente sentimentos de insatisfação, queixa, raiva, tristeza ou temor, a assimilação dos nutrientes diminui, mesmo que a refeição esteja repleta de alimentos nutritivos. Só para que possamos reflexionar. A assimilação dos nutrientes, quando nos alimentamos, ela é feita através da nossa mente. Só que o professor Masaharu Taniguchi ele nos explica que, dependendo da nossa atitude mental, mesmo que você se alimente de alimentos nutritivos, a nossa mente ela não consegue suprir os nutrientes dos alimentos, porque a minha mente ela está numa direção incorreta, ou ela está nutrindo pensamentos, e esses pensamentos impedem com que eu possa assimilar os nutrientes desses alimentos. Exemplo, podemos dizer assim, se você está chateada, se você está zangada,
Se você acabou de ter uma discussão com alguém e vai se alimentar, é preferível que você não se alimente. Porque mesmo que você se alimente, fisicamente você vai saciar a sua fome, mas a sua mente ela não consegue suprir, ela não consegue extrair dos alimentos os nutrientes para te tornar cada vez mais forte. Por quê? Porque o pensamento negativo, a raiva, o ressentimento, ele impede com que a nossa mente possa suprir esses nutrientes dos alimentos. É necessário que eu me harmonize, é necessário que eu crie serenidade mental para que aí sim eu passe a me alimentar corretamente. E ao criar essa serenidade mental, isso me dá a oportunidade de, ao me alimentar, a minha mente conseguir suprir os nutrientes dos alimentos. Uma outra oração, rapidamente para todos nós. Vai fazer a sua refeição, você poderia fazer a seguinte oração: ao me servir desses alimentos, vou utilizar a minha vida para me dedicar à salvação da humanidade. E, portanto, tudo que deu a vida para me servir de alimento, se dedicará a essa salvação comigo. Vou lhe dar mais uma chance e vou repetir a oração, tá? Ao me servir destes alimentos, vou utilizar a minha vida para me dedicar à salvação da humanidade. E, portanto, tudo que deu a vida para me servir de alimento, se dedicará a essa salvação comigo. Obrigado, Deus. Obrigado, antepassados. Obrigado, papai e mamãe. Obrigado àqueles que colaboraram para que este alimento chegasse à nossa mesa. Agora, olha que interessante a explicação. Se eu tenho um sentimento de gratidão, se eu agradeço o alimento que está na minha mesa, se eu consigo sentir a vida de Deus através daquele alimento, mesmo que aquele alimento não seja tão nutriente, a minha mente consegue extrair nutrientes daqueles alimentos que aparentemente eles não teriam, por causa do meu sentimento de gratidão. Vamos dar alguns exemplos aqui e algumas coisas que de vez em quando acontecem. Pode ser que um filho sente na mesa e diga: mãe, mas de novo a mesma comida? Se eu não tenho mente harmoniosa, eu posso projetar em minha vida dificuldades. Se eu não tenho mente harmoniosa, eu posso projetar em minha vida, mesmo me alimentando pela manhã, meio-dia, no almoço e à noite. Mesmo que eu me alimente corretamente, a minha mente desarmoniosa, se porventura eu tiver uma mente desarmoniosa, ela pode projetar em minha vida a manifestação de uma doença. Porque como o corpo é reflexo da mente, essa mentalidade insatisfeita, essa mente doentia, essa mente que guarda sentimentos negativos, projeta no seu corpo algo chamado doença. É importante com que eu possa reflexionar e todas as vezes que eu pensar, seja não apenas em relação a me alimentar, mas todas as vezes que eu deseje manifestar um sentimento, eu tenho a certeza de que, como filho de Deus, o meu papel é manifestar esse Deus em atos, pensamentos e palavras. E mente insatisfeita não combina com a nossa essência. Se Deus é perfeição, eu sou perfeição. Então, na realidade, eu preciso projetar em meus atos algo que represente aquilo que eu sou. Temos aqui uma pergunta de uma das participantes do programa da Seitonê. Agradecemos pela sua participação. E aqueles que desejarem enviar as suas perguntas para orientação, para dúvidas, pode fazer através do e-mail que está aparecendo na sua tela. Ela tem 47 anos de idade, sexo feminino. E a pergunta dela, parabéns pela sua iniciativa, porque na realidade não é um problema que a atinge, mas ela deseja ajudar uma outra pessoa. Tem uma filhada de 25 anos e já com 16 anos ela teve problemas de bulimia. Tem uma filhada de 25 anos e já com 16 anos ela teve problemas de bulimia. E ainda persiste esse problema. Gostaria de saber com o que está relacionada esta aparente dificuldade. Os pais dela se separaram quando ela tinha 10 anos. Muito obrigado. Tem algo a ver? Para nós, participantes do Movimento de Iluminação da Humanidade, primeiro, quando a pessoa se preocupa demais com o corpo, ou ela cultuar o corpo, deseja com que tenha um corpo dentro de determinados padrões, o estereotipo tem que ser desta forma, que muitas vezes alguns conceitos eles são equivocados e nós precisamos reflexionar. Quando eu me vejo como corpo carnal, quando eu tenho a certeza de que seu corpo, e um dia esse corpo vai desaparecer, eu passo a me preocupar com algo chamado corpo carnal, porque eu penso e acredito que eu sou corpo carnal. Ao descobrir a verdade, ao conhecer a verdade, ao despertar para a verdade de que eu não sou corpo carnal, mas sou um ser espiritual, eu mudo os conceitos. A minha preocupação deixa de ser
cuidar apenas do corpo, não estou querendo aqui dizer que você não deve tomar banho, não é isso. Mas a minha preocupação passa a ser princípios. Se eu sou manifestação da vida de Deus, o meu papel é manifestar esse Deus, meus atos, pensamentos e palavras. Ou seja, se eu sou filho de Deus, um exemplo, eu não posso, em hipótese nenhuma, guardar no meu coração sentimentos negativos para prejudicar uma outra pessoa. Quando se pergunta sobre a sua afilhada, será que tem a ver com a separação dos pais? Poderíamos dizer algumas causas, não podemos padronizar no caso dela, porque nós podemos citar algumas causas da bulimia. Sentimento de culpa. Ela pode carregar no coração um sentimento de culpa, e aí vamos imaginar, seja com a separação dos pais, se ela traz no coração esse sentimento de que ela foi a causa da separação dos pais, ela passa a criar esse sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa gera autopunição. E ela se pune, ela naturalmente se coloca na posição de sofrimento. Nós aprendemos também na Seitonê que poderíamos dizer que há uma carência no coração dela. Com a separação dos pais, ou seja, ela se sente não amada pelos pais, porque ficou de um lado e o outro está afastado, e ela gostaria de receber o amor dos dois, e ela pode atrair para si uma atitude onde ela inconscientemente se coloca na posição de se prejudicar. Então ela se põe nesta situação como uma forma de chamar a atenção dos pais para receber o amor dos pais. Então a terceira causa seria chamar a atenção, ou seja, eu não consigo me amar porque no fundo eu gostaria de receber dos meus pais esse sentimento chamado amor. Qual o maior presente que recebemos dos nossos pais? Para reflexionar. Você que está aí sentado, você que está deitado, qual o maior presente que recebemos dos nossos pais? Alguém pode dizer a vida? Mas aprendemos através do ensinamento da Seitonê que somos vida eterna. Então, se eu sou vida eterna, significa que eu não recebi a vida dos meus pais. Eu recebi algo chamado corpo carnal para que eu pudesse manifestar a vida neste mundo. Ao receber este presente chamado corpo carnal, eu posso manifestar neste mundo a vida de Deus. Mas o instrumento é essa roupagem chamada corpo carnal. Se eu tenho um ressentimento do meu pai, se eu tenho um ressentimento da minha mãe, inconscientemente, eu posso prejudicar o meu próprio corpo, colocar o meu corpo numa situação de sofrimento, porque inconscientemente eu quero atingir os meus pais. Como eu não tenho, a pessoa ela não tem um sentimento de amor, e ela não se sente amada pelos seus pais, é como se ela estivesse rejeitando o presente chamado corpo carnal. O que você pode fazer para ajudar a sua afilhada? Primeiro, dê presentes para ela que falem da verdade. E aí eu te recomendo, pode ser A Verdade, volume 8, do professor Masaharu Taniguchi, como também pode ser A Verdade da Vida, volume 7, um dos livros da coleção A Verdade da Vida, que contém 40 volumes. Então você tem a oportunidade de transmitir para ela, dar um presente para ela que fale da verdade, e ela vai passar a estudar um pouco mais a verdade. Você pode convidar a sua afilhada para participar de uma das atividades da Seitonê. Você pode convidar a sua afilhada, olha que legal, você pode estar em sua casa agora, não só você, a madrinha, mas todos os senhores que estão assistindo o programa da Seitonê. Se gosta, se sente feliz em poder ouvir palavras da verdade, convide, divulgue para seus amigos, para conhecidos, para parentes, para que mais pessoas também tenham a oportunidade de conhecer o ensinamento da Seitonê, não para que a Seitonê cresça cada vez mais, mas para que mais pessoas possam mudar a sua vida, para que mais pessoas pautadas na verdade possam deixar com que Deus se manifeste em seus atos, pensamentos e palavras. Dando continuidade, poderíamos dizer, voltando ao tema, alimente-se agradecendo. Poderíamos dizer, porque aprendemos através da literatura do professor Masaharu Taniguchi, que a doença ela é criada pelo desejo de autodestruição. Vamos reflexionar, porque aí gera uma dúvida. Mas como assim, Fernando? Doença criada pelo desejo de autodestruição? Família, 5 pessoas. Todas as pessoas se alimentam da mesma forma, com os mesmos alimentos. Se 5 vão jantar, o alimento é igual para os 5. Vamos imaginar dessa forma. 3 dias depois, alguém adoeceu ao se alimentar de determinado do que foi servido. Se o problema fosse o alimento, nós teríamos que entender que os 5 deveriam manifestar a enfermidade. Mas aprendemos na Seitonê que não é assim que acontece. Às vezes 5 pessoas se alimentam da mesma coisa,
só que apenas uma manifesta a enfermidade. A pergunta é, por quê? Resposta do professor Masaharu Taniguchi, página 335. A mente de cada pessoa é quem decide como digerir e assimilar os nutrientes consumidos. A mente de cada pessoa é quem decide como digerir e assimilar os nutrientes consumidos e como dispô-los no seu organismo. Aquele que possui a ideia de autodestruição no subconsciente dispõe os elementos assimilados de forma destrutiva, e é assim que são criados os tumores malignos e as úlceras gástricas. Essas doenças se manifestam após acúmulo de fortes ressentimentos ou repressão continuada de sentimentos insuportáveis. Para que possamos finalizar e você entender. Se Fernando tem no coração bons pensamentos, por mais que ele se alimente, não há possibilidade de manifestar a enfermidade. Porque o seu coração está permeado de bons pensamentos, bons sentimentos. Mas, se dentre o número de 5 pessoas de uma família, existe uma pessoa que ela nutre no seu coração mágoa, ressentimento, rancor, tristeza, ódio, esse ressentimento, mesmo que ela se alimente com os alimentos que são iguais para todos os membros da família, esses alimentos podem provocar no seu corpo uma enfermidade. Por quê? Os sentimentos negativos vão impedir com que ela absorva os nutrientes dos alimentos, e ao não absorver esses nutrientes, ela passa a manifestar uma enfermidade em sua vida. Gostaria de convidar todos para participar conosco agora de uma oração. Vamos utilizar o livro Minhas Orações, para aquele que não tem conhecimento. Esse livro ele é repleto de orações. Ou seja, o que você imaginar de orações, você vai encontrar aqui. Só para aguçar a sua curiosidade, vou abrir aqui. Oração para corrigir o mau hábito. Oração para corrigir o hábito de mentir. Olha só que interessante, espero que você não precise fazer essa. Oração quando for traído. Olha lá. Oração para transformar o destino. Oração para a concretização dos desejos. Página 73. Oração para eliminar o sentimento de raiva. E assim sucessivamente. Temos várias orações. Gostaríamos de te convidar agora para se colocar em posição de oração. Para aquele que já participa da Seitianoye, olhos fechados, mãos justapostas, pensamento voltado única e exclusivamente para Deus. Para aquele que está conhecendo hoje, vamos convidar você para uma oração. Então, cerre apenas os olhos e participe conosco dessa oração. O nome da oração é Oração para curar o estômago e os intestinos. Para aquela pessoa que, porventura, tenha manifestado esta doença. O amor de Deus é suave e terno. Deus está sempre me envolvendo com seu amor, infinitamente suave e terno. Por isso, não me irrito, nem me magoo ou provoco atrito. O amor e a paz de Deus fluem para o meu interior e me preenche. Todo o meu ser está preenchido de amor e paz de Deus. Todo o meu ser está preenchido de amor e paz de Deus. Logo, jamais pode existir inflamação nas mucosas dos meus órgãos internos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Que pena, o programa acabou, mas eu tenho certeza que a paz, a felicidade, a prosperidade, aquela tranquilidade espiritual que você tanto busca, não é? Vai fazer morada aí na sua casa e no seu coração. Se você quer saber mais sobre a Seitianoye, envie um e-mail sni@sni.org.br, mande seu recadinho, sua dúvida, enfim, dê o ar da sua graça e junte-se à família Seitianoye. Conheça mais sobre o ensinamento acessando o site www.sni.org.br. Você vai encontrar interatividade assim de uma forma profunda no nosso site, através de comunidades com os preletores que você vê fazendo palestra aqui no programa da Seitianoye, professor Heitor Miyazaki, professor Marcos Rogério Silvestre Vaspim, professor Jundi Miyaura, enfim, olha, muitos preletores maravilhosos estão nas redes sociais também, nas comunidades, melhor dizendo, dentro do nosso site. Interatividade também através das nossas redes sociais. Entrando no nosso site, você vai ter um link direto para as nossas redes oficiais, porque tem muitas aí, né? Mas você vai ter o caminho para as realmente oficiais, tá bom? Vídeos, programas de rádio, uma grande quantidade de conteúdos nos quais você vai se amarrar com certeza, tá bom? Muito obrigado. Fica por aqui mais um programa Seitianoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Que bom tê-lo aí do outro lado da telinha e continuamos aguardando a sua companhia sempre
bem como das pessoas que você vai estar aí divulgando o programa, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Para finalizar, aproximando os seus pensamentos de Deus, tudo aquilo que você deseja realizar ou que precisava resolver, fica automaticamente mais próximo de você. Vamos então ao nosso momento de oração. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.